Bom dia, alunos. Nós vamos iniciar, a nossa matéria de linguagem em adultos, A nossa proposta esse semestre é trabalhar um pouco sobre os processos que permeiam a comunicação humana em adultos e os seus distúrbios. Para iniciarmos, é muito importante nós conhecermos e lembrarmos de alguns conceitos que permeiam, a linguagem de uma forma geral. Antes de nós chegarmos até a linguagem adulta, nós vamos relembrar alguns conceitos do processo de linguagem em criança, tá? E isso é de suma importância. Iniciando a nossa aula de hoje, a pergunta que eu faço a vocês: o que é linguagem? É muito importante que nós tenhamos a consciência e o conceito formado sobre o que é a linguagem. Nós vamos ter aí algumas interpretações sobre esse processo de linguagem e nós vamos sempre chegar em um ponto comum, que a linguagem está relacionada diretamente com a comunicação humana. Então, a linguagem, ela é uma forma de expressão, uma forma que o indivíduo busca expressar-se em relação ao outro, com o objetivo de se comunicar. Então, é uma relação sempre entre pessoas. Então, a linguagem humana, ela está relacionada sempre com uma necessidade de comunicação entre pessoas através de expressões. Podem ser verbal, não verbal, e assim a gente já conhece alguns tipos desse. Para que a linguagem se desenvolva, é importante que haja alguns fatores que contribuam para isso. E esses fatores são integridade anatomofisiológica, ou seja, um bom desenvolvimento principalmente da parte anatômica que compreende pescoço e face, pescoço e cabeça. Nós vamos precisar de maturação do sistema nervoso central, porque nós vamos ver que a linguagem, a partir do recém-nascido, é uma forma de expressão muito rudimentar, que ela está mais ali interagindo, vamos dizer assim, sem intenção, respondendo aos estímulos maternos. Depois começam os processos de balbucios e aí depois vêm as primeiras palavras. Mas é válido lembrar que linguagem não está relacionada somente com a comunicação verbal. Existem também outras formas de linguagem. Tá? Observa-se que para o desenvolvimento de linguagem, também aspectos emocionais e sociais também precisam ser observados nesses fatores. Tá? E a gente observa que as crianças, que esse processo que envolve aspectos emocionais, sociais, integridade anatomofisiológica, assim como maturação do sistema nervoso central, ela vai estar dentro daquele processo do que a gente considera saúde, que saúde não é só a ausência de doença do corpo, engloba todos os fatores que envolvem questões emocionais, sociais e também a ausência de saúde. Assim é o processo de linguagem. Não é apenas falar com o outro, ter um bom sistema nervoso com uma maturação adequada, mas esses aspectos podem influenciar nesses indivíduos, principalmente aspectos emocionais, quando já envolve aí a linguagem no paciente idoso, que tem outros aspectos relativos às suas funções corporais que vão estar diminuídas e isso afeta o seu processo de linguagem. Dentro desse princípio, existem duas estruturas que elas são opostas, que elas fundamentam
o processo de aquisição de linguagem. Essas propostas, uma é de Jean Piaget, que ela fala do estruturalismo europeu, que ela diz que os indivíduos, eles nascem com uma potencialidade, que é uma capacidade inata de aprender. Tá? A linguagem, o indivíduo ele não nasce com a linguagem como uma capacidade inata dele, mas o que ele nasce é com uma potencialidade de aprendizado. Então, todo o conhecimento e o desenvolvimento que a criança pode ter vai depender da exposição ao meio e dos estímulos que essa criança vai obter. Então, um conhecimento ou um estímulo do meio será assimilado, pois o indivíduo tem a capacidade de aprender, ou seja, ele nasceu com a capacidade inata de aprendizado e tudo que ele foi estimulado e for alimentado de informação, essa capacidade de aprendizado vai absorver de uma forma a desenvolver esse conhecimento inicial dessa pessoa, ok? Então, cada informação nova que esse indivíduo recebe atuará cada vez sobre as estruturas estabelecidas, ou seja, cada vez que ele receber uma informação nesse processo inicial, ele vai o quê? Ele vai criar um amadurecimento, ele vai criar um desenvolvimento dessa linguagem. Uma língua seria adquirida por assimilação dos modelos fornecidos pelo meio, né? Ou seja, a língua que a gente fala aqui é o idioma, vai ser de conhecimento daquela criança, vai ser de aprendizado daquela criança, aquele mais está o quê? Recebendo contato. Se ele está no Brasil, qual o idioma que ele vai assimilar com maior facilidade? O português. Se ele morasse nos Estados Unidos, seria o inglês. Então, essa é o que Jean Piaget, em 1936, considerava como um fundamento de aquisição de linguagem. O segundo estudioso, né, e a segunda proposta de fundamento para esse processo de aquisição da linguagem vem de Noam Chomsky, em 1966. Esse fundamento, ele fala sobre, a proposta dele é sobre o inatismo. Ele diz o seguinte: os indivíduos nascem com capacidades inatas. Uma vez ativadas, estes universais cognitivos e linguísticos reconhecem os estímulos apresentados e atuam de modo a desenvolvê-los. Toda criança nasce com um conhecimento subjacente, ou seja, ele já nasce com um pequeno conhecimento de uma gramática geral e universal. E o meio, ou seja, os estímulos, vai ativar esse conhecimento. Por isto que as crianças conseguem adquirir um mecanismo tão complexo como a língua em tão pouco tempo. O que Chomsky quer falar com o inatismo? Ele quer dizer que a criança nasce com a capacidade inata de desenvolver a linguagem, porque dentro dela já possui uma predisposição à linguagem. Porque essas duas estruturas elas são opostas? Porque Piaget diz que a única capacidade inata que o indivíduo nasce é a capacidade de aprender e que o meio e os estímulos que a criança recebe vai desenvolver a sua linguagem. E Chomsky diz que não, que os indivíduos eles já nascem com essa capacidade lá de linguagem, ele já nasce com um conhecimento pequeno pré-estabelecido e o meio ajuda a aprimorar esse conhecimento já existente. Tá?
Então, a linguagem, ela é inata ou ela é aprendida? A gente sempre se pergunta isso, né? Baseada nessas duas fundamentações desses grandes teóricos. A gente nasce com a linguagem ou a gente vai aprendendo essa linguagem com o desenvolvimento e a maturação do nosso sistema nervoso? A linguagem, ela é uma faculdade humana, ou seja, ela é um processo humano. A linguagem, como nós conhecemos, em formas de comunicação verbal e não verbal, usando expressões para comunicar-se, ela é próprio do ser humano, ok? Os animais possuem linguagem, sim, mas uma linguagem rudimentar, uma linguagem mais reflexa, né, com instintos de preservação e sobrevivência. O ser humano não, ele possui uma faculdade de comunicação e a linguagem é esse fator que facilita esse processo, tá? Então, a linguagem é uma faculdade humana com uma função simbólica, influenciada pelo processo de desenvolvimento do conhecimento e parte de capacidade de representação. A linguagem é previamente existente, embora seja elaborada socialmente e estruturada cognitivamente. Então, a linguagem, ele fala o quê? Esse daqui está lá no Tratado de Linguagem, tá? Ele diz que tem um conhecimento, tá? Que já é previamente existente. E aí a gente vai pensar que o feto, né, ainda lá no útero materno, ele já recebe estímulos, né, através de sensações auditivas e corporais da mãe. Então, entende-se que esses estímulos já dá a esse ser uma linguagem rudimentar. E a partir do seu nascimento, né, o estímulo do meio vai transformar essa linguagem mais elaborada e estruturada. Só que essa estrutura, ela depende de quê? Da maturação do sistema nervoso central desse indivíduo, né, e de fatores cognitivos. Por quê? Para que se tenha linguagem, é importante que se tenha o quê? Uma cognição adequada, ou seja, inteligência, tá? Porque senão ela é apenas uma comunicação rudimentar através de reflexos. Associado a um processo maturacional e sobre o controle genético, o desenvolvimento da linguagem, ele é sensível a quê? Inputs ambientais, ele é influenciado pela estimulação do meio e pelo desenvolvimento de outras funções, a atenção, memória, percepção, inteligência, cognição e audição. E quando é que isso acontece? Na primeira infância, né? Desde quando a criança nasce, ela precisa ser estimulada para que ela possa desenvolver a linguagem. E isso vai ser através do ambiente que a cerca, os estímulos que elas recebem, principalmente dos pais que estão ali presentes em tempo full time, e isso vai gerar também o desenvolvimento dessas funções, como atenção, memória, percepção, inteligência, cognição e audição. Porque essas habilidades, elas vão sendo desenvolvidas com a brincadeira, com os estímulos que são realizados individualmente. A audição, é claro, com todos os sons, né, que rodeiam esse indivíduo. Segundo Casanova, né, ele diz que a linguagem verbal é uma atividade nervosa complexa, tá? É uma comunicação interindividual de estados psíquicos através da materialização, ou seja, é uma comunicação que tem que ser entre duas pessoas, né?
ela vai ali se materializar com um sentido. Qual o objetivo daquela conversa? Qual o objetivo daquela comunicação? E ela é uma convenção inerente a uma comunidade linguística, ou seja, eu vou falar com alguém do mesmo idioma que eu domino. Por exemplo, eu falo português e eu não conheço o idioma mandarim. Então eu não vou conseguir falar com um chinês, eu acho que é chinês que fala mandarim. Não vai haver comunicação entre nós. Não vai haver o quê? Não a comunicação verbal, porque o que eu falar ele não vai entender e o que ele falar eu não vou entender. Então é uma convenção inerente a uma comunidade linguística, por quê? Porque para que se haja entendimento e comunicação efetiva, um tem que entender o outro.